Cinética y reactores químicos, capítulo 9, ejemplo, ministrada por la profesora Caridad Noda Pérez. Este primer ejemplo es un ejemplo de una reacción exotérmica en un reactor CSTR. La reacción en fase gasosa reversible de primera orden A para formar R debe acontecer en un reactor CSTR a 300 Kelvin. Nessa temperatura, o volumen do reactor requerido para a conversão de 60% de A é de 100 litros. Qual deve ser o volume do reactor para a mesma taxa de alimentação e conversão se a temperatura de reação for de 400 Kelvin? Dados: K1 é igual a 10 a 3 vezes E elevado a menos 2416 dividido a temperatura em minutos a menos 1. Delta Cp es igual a Cp de R menos Cp de A es igual a 0. Delta HR es igual a menos 8000 calorías por mol a 300 Kelvin. Y UK es igual a 10 a 300 Kelvin. Alimentación de A puro a presión consiste de A puro y a presión es constante, tá bom? Então, primeiro que temos que fazer, calcular o volume, o fluxo volumétrico a 300 Kelvin y a 400 Kelvin. ¿Por qué? O fluxo volumétrico varía debido a variación de temperatura, más el delta H es constante y un delta Cp como es cero, entonces no tengo variación también. Y como el delta Cp es cero, el delta H es constante también. Entonces, el tiempo da mistura, el tiempo espacial da mistura es igual a que el volumen da mistura veces el fluxo volumétrico. Es igual a que CA0 veces la conversión dividido a taxa de reacción. Entonces CA0 conversión, conheço CA0 a conversión, dividido K1 veces CA0, 1 menos la conversión menos K2 veces CA0 veces la conversión. Entonces, eliminando CA0 en ambos él está repetido, entonces es igual a el tiempo espacial de mistura es igual a que a conversión dividido K1 veces 1 menos a conversión menos K2 veces a conversión. Y así el fluxo volumétrico es igual a que al volumen de mistura, volumen del reactor de mistura veces multiplicado por K1 veces 1 menos a conversión menos K2 veces a conversión dividido a conversión. Entonces, o que preciso fazer? Preciso valer K1 y K2 para 300 y 400 Kelvin. Entonces vamos a comenzar con 300 Kelvin. Para 300 Kelvin, K1 es igual a que a 10 a 3, la expresión de K1 es igual a 10 a 3 veces E a menos 2416 dividido el tiempo en minutos a menos 1. Sustituyendo aquí en la temperatura 300, nos tenemos que el valor de K1 es igual a 0,318 minutos a menos 1. Ahora, para valer K2, nos tenemos que K2 es igual a ¿qué? A K1 dividido a constante de equilibrio. A constante de equilibrio a 300 Kelvin es igual a 10, entonces a constante cinética K2 es igual a 0,318 dividido 10 es igual a 0,0318 minutos a menos 1. Y entonces el fluxo volumétrico a 300 Kelvin es igual al fluxo volumétrico sustituyendo los valores de K1 y K2 y a conversión que es 0,6, nos obtenemos que el fluxo volumétrico a 300 grados Kelvin es igual a 18,2 litros por minuto. Então agora eu preciso avaliar as constantes K1 e K2 para 400 Kelvin. O primeiro que vou fazer é avaliar a constante de equilíbrio K a 400 Kelvin. Ela vai ser igual a que a constante a 300 Kelvin, a constante a 300 Kelvin veces E elevado a menos delta HR multiplicado por 1 menos 400 menos 1 sobre 300. Esto de aquí es a constante K de equilibrio. Aquí está un error de digitación. Es igual a que igual a 10, que es a constante de equilibrio a 300 Kelvin veces E a menos delta HR 8000, R 1,98 multiplicado pelo inverso das temperaturas. Esse é o valor obtido para a constante de equilíbrio a 400 Kelvin é igual a 291. Então aí agora eu preciso calcular a constante K1 a 400 Kelvin e K2. Então K1 é igual a, sustituyendo la expresión, la misma expresión de esa 3 veces E a menos 2416 dividido el tiempo a menos
veces minutos a menos 1, sustituyendo ahora la temperatura por 400, se obtiene que K1 es igual a 2,382 minutos a menos 1 para 400 Kelvin. Y K2 entonces depende de la relación K1 sobre la constante de equilibrio. Entonces K2 es igual a 2,382 dividido 291 es igual a 0,082 minutos a menos 1. Aí agora posso calcular o fluxo volumétrico a 400 Kelvin, que ele é igual ao fluxo volumétrico a 300 Kelvin, multiplicado por 400 Kelvin dividido 300 Kelvin. É igual então 18,2 multiplicado por 400 dividido 300, que é igual a 24,03 litros. E o volume então do reactor, eu preciso do fluxo volumétrico y los valores de las constantes a 400 Kelvin y la conversión es la misma. Entonces, sustituyendo por los valores, el flujo volumétrico 24,03 litros y a conversión y las constantes de equilibrio K1 y K2, se obtiene que el volumen del reactor de mixtura a 400 litros es igual a 400 grados centígrados Kelvin es igual a 15,21 litros. O segundo exemplo, que eu vou passar um exemplo de um reactor em operação não adiabática durante um tempo, de um reator B embatelado, o qual explodiu. E um exemplo real que aconteceu. E eu sempre passo este exemplo para os meus alunos, porque nós, engenheiros químicos, às vezes temos que trabalhar em indústrias químicas, onde acontecem reações que são exotérmicas e às vezes operam em condições adiabáticas ou não. E um exemplo que é importante para vocês conhecerem quais são as coisas que podem dar erradas em uma reação química exotérmica. Então, um reator embatelado para a produção de nitroanilina, reagente C, nitroanilina, este composto, a partir de amônia e nitrobenceno, ortonitrobenceno, pertenece a una planta perteneciente a una planta de Monsanto en Illinois, explodió a 0 horas y 18 minutos de un día de operación. La explosión fue oída a más de 10 millas de distancia. Entonces esta reacción como tal, entonces ortonitroanilina A, reagente B, que es un reagente amonia, a formación de nitroanilina y cloreto de amonio. ¿Está bom? Entonces vamos lá. Eu vou ver uma reação de substituição aqui do cloro pela amônia, pelo NH2. A reação é conduzida normalmente a 175 graus e 500 psi usando um trocador de calor refrigerado por agua a 25 graus com vazão de refrigerante máxima. O trocador de calor costumava falhar por 10 minutos, mas sempre foi restaurada a operação isotérmica pela rápida intervenção dos técnicos e jamais tinha acontecido um problema mais sério. No dia da explosão, foi verificado que alguém sugeriu aumentar a quantidade do reagente para a capacidade máxima do reactor, pois este operava sempre com 1/3 de sua capacidade. Assim, poder-se-ia triplicar a produção. Então, os operadores fizeram o combinado. Temos que tomar em conta quando a gente sugere alguma mudança, temos que ter feito bem os cálculos. Não alguma mudança lá na operação, porque somos os responsáveis por o que acontecer depois. Então, no dia do acidente, 2 operações na operação normal do reator foram feitas. Primeiro, o reactor foi carregado com 9,044 kmol de ortonitroanilina e 33 kmol de amônia y 103 kmol de agua, cuando normalmente cargábase 1/3 de ese reagente, es decir, 3,17 kmol de ortonitroclorobenceno, 43 kmol de amonia y 103,6 kmol de agua. A agua siempre se manteve más o menos el valor. La reacción es conducida isotérmicamente a 175 grados centígrados durante 24 horas. Mas após aproximadamente 45 minutos, o resfriamento do reactor falhou por 10 minutos.
Esta situación con carga normal nunca tenía provocado problemas serios. Un reactor tiene una válvula de segurança de disco, na qual a ruptura de disco acontecería si a presión fuera superior a 700 psi. Si a ruptura de disco hubiese funcionado, a presión de un reactor tendría caído y a agua habría sido vaporizada y a mixtura reaccional sería resfriada por un resfriamiento rápido debido a la liberación de calor latente de vaporización de agua. Plote a trayectoria temperatura-tempo en un periodo de 120 minutos após a mistura dos reagentes e o aquecimento da mistura a 175 graus centígrados. Mostre que as três condições seguintes teriam que estar presentes para que acontecesse a explosão. Primeiro, aumento da carga de reagente. Segundo, interrupção da refrigeração por 10 minutos. E terceiro, a falha do disco de ruptura. Então vamos lá. Informações adicionais. A taxa de reação. A taxa de reação de ortocloronitrobenceno é igual a uma constante K vezes a concentração de ortonitroclorobenceno vezes a concentração de amônia. A constante K é igual a 0,00017 metros cúbicos por mol minuto a 188 graus centígrados. O volumen de reacción para la carga de 9,04 kmol de ortonitrobenzoaldehído o volumen es 3,265 metros cúbicos de ortonitrobenzoaldehído en relación a amonia más 1,854 metros cúbicos de agua. Es decir, no final, el volumen fue aumentado de 3,26, que era como estaba con reactor con un tercio de la carga, para 5,119 metros cúbicos. Entonces, hubo un aumento considerable del volumen de reacción. Un delta de reacción es igual a menos 5,9 veces 10 a 5, aquí fue un error, kilocalorías mol, y energía activa son 11.273 calorías por mol. UCP de ortonitrobenzoaldehído, que es igual al CP de agua, es igual a 40 calorías por mol grados Kelvin, o da agua es igual a 18 calorías por mol grados Kelvin, y o da amonia es igual a 8,38 calorías por mol Kelvin. Considere un delta CP igual a 0, a próximo de 0, y un coeficiente de transferencia de calor veces a área es igual a 35,85 kilocalorías por mol Kelvin, con a temperatura de agua es igual a 298, temperatura de agua en la entrada del sistema de refrigeración. A reacción es una reacción A más 2 veces B, forneciendo C más D. Un balance molar para este tipo de reacción me dice que la variación de la conversión en función del tiempo, que es igual a menos la taxa de reacción veces un volumen del reactor sobre NA0. Y la taxa de reacción es igual a K veces la concentración de A veces la concentración de B. A esto convertido entonces en fase líquida, a concentración de A es igual a ¿qué? CA0 veces 1 menos la conversión, y CB es igual a CA0 veces M menos 2 veces XA. Lembren que M es la concentración inicial de B dividido la concentración inicial de A. Y así entonces la taxa de reacción es igual a ¿qué? Constante cinética veces la concentración de A elevado al cuadrado multiplicado por 1 menos la conversión de veces M menos 2 veces la conversión. Entonces, calculando entonces la constante cinética de la reacción para a temperatura, se faz usando a ley de Arrhenius. Entonces, a constante cinética de la reacción 0,0017 veces exponencial de delta de la reacción 11.273 calorías por mol dividido R, disculpen, delta no, a energía de activación dividido 1,987 calorías por mol grados Kelvin, multiplicado por el inverso de 4.461, que es la temperatura con cual esta constante fue determinada, 188 grados centígrados, menos el inverso de la temperatura de la reacción, en metros cúbicos por kilomol minutos. Entonces, vamos lá. Y un balance de energía, a variación para el reactor beta embatelado. A variación de temperatura en función del tiempo es igual a ¿qué? A UA, coeficiente de transferencia de calor veces a área, multiplicado por la temperatura de agua menos la temperatura del fluido, más a taxa de reacción veces el volumen multiplicado por el delta de la reacción, dividido por el sumatorio de NI-CPI.
NI, no, CP, número de moles de cada componente, veces UCP de cada componente. Con delta CP igual a 0, entonces un número de moles veces UCP es igual al sumatorio de NI veces CPI. Entonces igual a Na0 veces UCP de A más NB0 veces UCP de B es igual a NW0 que es agua veces UCP de agua. Y un calor generado de reacción es igual a que tasa de reacción veces su volumen multiplicado por la delta de la reacción. Un calor retirado pero trocado de calor es igual a que R es igual a UA, es el coeficiente de transferencia de calor veces área multiplicado por la temperatura menos la temperatura de agua. Haciendo un balance de energía, para esa reacción se reduce a variación de temperatura en función del tiempo, es igual a que calor generado menos un calor retirado dividido el número NCP. Entonces, avaliación de los parámetros entonces por un día de explosión. NCP, número de moles iniciales de ultranitrobenzoaldehído veces UCP más el número de moles iniciales de amonia veces UCP de amonia más el número de moles iniciales de agua veces UCP de agua. Ese valor, efectuando esos productos y la suma, obtenemos que UNCP es igual a 2.504 kilocalorías por Kelvin. A operação então não adiabática, nos primeiros 45 minutos, nesse tempo, o sistema de refrigeração é desligado. Até 45 minutos o sistema estava funcionando. Após isso, ele desligou e desligou durante 10 minutos. Combinando as equações e cancelando os termos comuns, se tem que a variação da conversão em função do tempo vai ser igual a que AK vezes 1 menos a conversão vezes M menos 2 vezes a conversão. M es igual a 33 dividido 9,044 es igual a 3,64. Y K para 175 grados centígrados he calculado usando la ecuación de Van Hoff, la ecuación de Arrhenius. Esta ecuación que tenemos. Estoy voltando. La ecuación que tenemos aquí. Estamos usando esta ecuación. Obtenemos que el valor de K es igual a 0,0001167 metros cúbicos por kilomol minutos. Integrando entonces a ecuación 3, obtenemos que el tiempo es igual a que al volumen del reactor sobre K, el volumen del reactor, lembre que es el volumen del fluido, dividido sobre K veces el número de moles iniciales, multiplicado por 1 menos M menos 2, logaritmo neperiano de M menos 2 veces XA, dividido por M multiplicado por 1 menos la conversión. Entonces, nós temos o tempo que aconteceu, 45 minutos, conhecemos o volumen do fluido, conhecemos a constante cinética da reação e o número de moles iniciais, e também temos a relação M, valor de M também se conhece, então 1 sobre M, e sustituindo por estes valores aqui, somente eu tenho como incógnita a conversão. Então, é possível resolver essa equação, tenho uma equação com única incógnita, então obtemos que a conversão é igual a 0,033 em 45 minutos de reação. Então, agora vamos passar a calcular o calor gerado pela reação para esses valores de temperatura e conversão e o valor e compará-lo com o valor de taxa máxima de remoção de calor, é decir, o valor de QR. Então, QG, que es el calor gerado, es taxa de reacción veces el volumen veces el delta H. Igual a K veces el número de moles de A veces 1 menos XA Na0 veces M menos 2 XA veces su volumen veces delta HR sobre volumen al cuadrado. Bueno, sustituyendo todo eso, nos colocamos que igual a K Na0 al cuadrado veces M menos conversión veces delta HR son dividido por volumen. Sustituyendo entonces por valores K, Na0, 1 menos a conversão que foi obtida e o volume do sistema reaccional e multiplicando por 3,64 que é a relação de M menos 2 vezes XA e ainda multiplicando pela delta da reação obtemos que o calor gerado nesse tempo até os 45 minutos foi 3.830 quilocalorias por minuto. Então agora, calculando o calor retirado por el sistema reaccional es igual a
UA veces la temperatura menos la temperatura da agua. Es igual a 35,85, aquí fue un error de digitación, es 35,85 veces 448 menos 298. O cálculo, o resultado está con el valor certo, es 5.387 kilocalorías por minuto. Até esse momento, então, o calor retirado pelo sistema por refrigeração é maior que o calor gerado. Então, sendo assim, a explosão não teria ocorrido se o sistema de refrigeração não teria falhado. Então, agora, operação adiabática nos 10 minutos devido à parada da refrigeração. Então, entre a temperatura, o tempo de 45 minutos e 55 minutos, houve uma parada do sistema de refrigeração, então, portanto, o calor retirado é igual a zero. As condições iniciais para esse caso estão temperatura, tempo 45 minutos e conversão igual a 0,033 em 175 graus centígrados ou 448 graus Kelvin. Durante esse período, é decir, o período que esteve parada a refrigeração, a temperatura de reação aumentou de 448 para 468 graus Kelvin e a conversão aumentou de 0,033 para 0,0424. E o calor gerado, então, nesse período, nos 10 minutos de refrigeração, fazendo o cálculo usando as equações anteriores mostradas, foi igual a 6.591 kilocalorias por minuto. Então, mas para essa temperatura que estava o reactor, 468 graus Kelvin, é possível calcular o calor máximo a ser removido. Então, o calor máximo a ser removido é UA vezes T menos TA. Aqui de novo eu coloquei 38,85 e é 35,85 multiplicado por 468 menos 298. Esse cálculo está certo, foi feito com o valor certo. É igual a 6.094,5 kilocalorias por minuto. Aí podemos ver que nesse momento o calor removido ele é menor que o calor gerado. O calor gerado é 6.591 e o calor removido 6.094,5 kilocalorias por mol. Sendo assim, o que acontece foi que se ultrapassou o ponto de retorno e a temperatura e a velocidade de reação elas continuam a aumentar e elas não pararam até o momento de explosão do reactor. O sistema de refrigeração foi restabelecido aos 55 minutos. Então, o final da operação adiabática foi 468 graus Kelvin, temperatura, conversão 0,0424 em 55 minutos. Essas foram as condições iniciais do período de retirada de calor pelo sistema de refrigeração após ter sido restabelecida a refrigeração. Então, substituindo na equação 2, os valores do calor de geração e o calor gerado e o calor retirado obtidos da avaliação em 55 minutos, a reação de reação, o valor de NCP e o valor de NCP verifica-se o seguinte. A variação da temperatura em função do tempo é o calor gerado, 6.591, menos o calor retirado, 6.094,5, dividido 25,04, que é o valor de 2.504, que é o valor kilocalorias por grado Kelvin, que é o valor de NCP. É igual a 0,198 graus centígrados por minuto, aproximadamente 0,2 graus centígrados por minuto. Assim acontece que a temperatura de reação, mesmo que ela cresceu lentamente após ser restablecido a refrigeração, ela vai aumentando. E então, após 55 minutos mais, é decir, dos 55 minutos iniciais mais 55, é decir, já são 110 minutos de início da reação, com o resfriamento já estabelecido, a temperatura atinge 240 graus centígrados. É decir, a temperatura chegou após 110 minutos a 240 graus centígrados. E a variação de temperatura em função do tempo, ela cresce mais rápido ainda. E aos 119 minutos, é decir, 9 minutos após ser medida essa temperatura, foi de início da operação do reactor, a temperatura cresce e se acentua acentuadamente e o reactor explode. Quando atinge
300 grados centígrados, esa reacción, cuando la atinge 300 grados centígrados, ocurre una reacción secundaria, que es la descomposición de nicotinamina en CO, NO y NO2. Son no condensables, y esa descomposición la libera ainda más energía en los reactores. El total de energía liberada en esa explosión fue estimada en 6,8 veces 10 a 9 joules. Eso quiere decir que esa energía liberada es suficiente para elevar un predio de 2.500 toneladas a 300 metros. Entonces, fue una explosión muy grande, por eso ela foi ouvida a mais de 10 milhas. Então, outro problema, a falha do disco de ruptura. O disco de ruptura deveria ter rompido a 265 graus centígrados. Es decir, quando a pressão no reactor estaria com aproximadamente 700 psi. Si el disco de ruptura teria rompido, toda a agua que estava dentro do reactor teria vaporizado e 10,6 kilocalorias teriam sido retiradas da mistura da reação, resfriando rapidamente e diminuindo a temperatura de reação. A evasão básica de agua, se o disco teria sido rompido a 265 graus centígrados, es decir, a evasão de vaporização, a través do orifício de 2 polegadas para a atmosfera de um ATM, teria sido de 830 kg por minuto, no momento da ruptura do disco de ruptura. E o calor de remoção seria igual a quê? O calor removido seria removido porque pela ruptura do disco, que é a evasão de remoção, evasão de vapor versus o delta H de vaporização da água, mais o A vezes a temperatura menos a temperatura da refrigeração. Aí então o calor seria igual a 830 kg por minuto mais o calor de vaporização da água, 540 kcal por quilogramo, mais 35,85, agora coloquei certo o número, kilocal por minuto Kelvin, multiplicado pela diferença de temperatura entre 532 e 298 Kelvin. Então, o calor de remoção seria igual a quê? 4,56 vezes 10 a 5 quilocalorias por minuto. O valor, então, do calor de remoção é muito maior do que o calor gerado no momento da ruptura, a 265, cujo valor é de 27.460 kcal por minuto. Assim, então, a mistura da reação poderia resfriar rapidamente e a explosão não teria acontecido. Então, estou mostrando aqui o gráfico de trajetória tempo-temperatura. Então, está aqui o início da reação. Todo esse tempo operou isotérmicamente a 175 graus centígrados porque o sistema de refrigeração estava funcionando. Passaram 45 minutos, houve uma falha do sistema de refrigeração durante 10 minutos e aqui houve um aumento de temperatura. Quando foi restaurado o sistema de reação, então ele começou a aumentar a temperatura, mas chegou um momento em que a temperatura aumentou muito rápido, exponencialmente, e ocorreu a explosão. É decir, em algum momento aqui antes tinha que ter quebrado em 200 e pouco, antes de 300, es decir, en 200 y poco tinha que ter quebrado o disco de ruptura, mas ele não quebrou. Então, resumindo, se qualquer dos 3 factores não tivesse acontecido, não teria havido a explosão. Primeiro, a produção é triplicada, es decir, é muito importante que quando a gente propõe um aumento de produção, a gente tenha todos os cálculos muito bem feitos. Segundo, falha do sistema de refrigeração. Outra coisa, eu não posso propor um aumento de produção quando o reactor sistematicamente tem uma falha do sistema de refrigeração. Eu tenho que resolver essa falha do sistema de refrigeração antes de fazer qualquer outra coisa. E, finalmente, falha do dispositivo de alívio de pressão do disco de ruptura. Bom, essa é uma coisa que quase nunca acontece, mas aconteceu. Então, todos os fatores tiveram que acontecer para que a explosão ocorresse. Mas, se o disco de ruptura teria funcionado, não teria evitado a disparada da reação, mas sim a explosão.
conteúdo protegido por dereito autoral, sendo permitida apenas a sua reprodução para fins educativos e de informação no âmbito da disciplina cursada, nos termos da Lei 9.600 desde 1998. A distribuição ou reprodução das imagens é proibida sem expressa autorização.